E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. A palavra de Deus hoje está lá em Jeremias 17:10, que fala o seguinte: sou eu, o Senhor, que esquadrinho o seu coração e aprovo os seus pensamentos. Durante muito tempo, na verdade, quando a gente está começando a caminhada com Deus, que a gente ainda não tem uma maturidade, a gente não tem, experiências com Deus, e até mesmo por alguns momentos na nossa vida também, pode acontecer com algumas pessoas, a gente acha, que Deus não escuta as nossas orações, que Deus ele tá ali esperando uma oração, sabe? Às vezes a gente fica escutando umas pessoas fazendo umas orações bonitas, usando versículos da Bíblia, a gente fala assim, uau, essa daí sim ela chegou no trono de Deus. E por outro lado a gente vai ficando num sentimento que, poxa, eu não sei orar direito, eu não sei falar com Deus direito, eu não sei me expressar direito. E a gente fica com esse sentimento ao ponto que às vezes a gente começa a não querer mais orar, a não querer mais falar com Deus, a desanimar mesmo verdadeiramente daquilo que a nossa fé fala que a gente tem que fazer, daquilo que nós precisamos realmente ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Só que a palavra de Deus lá em Jeremias fala que Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Então, não é pela palavra que às vezes a gente acha que tem que falar bonito, de uma forma bonita, que realmente é importante, mas sim daquilo que vem de dentro para fora, daquilo que realmente a gente está sentindo, que a gente está vivendo e que a gente está expressando para Deus, da nossa maneira, da nossa forma. E ele também, ele esquadrinha, e fala que aprova os nossos pensamentos, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente realmente está vivendo e a gente quer viver, ele aprova se isso é bom ou não para a gente, se isso faz bem ou mal para a gente. E muitas das vezes a gente também não tem esse discernimento. Mas, Ricardo, onde você quer chegar com isso? Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu para você compreender como que é a dinâmica, na verdade, com Deus. Como é que funciona. Porque a verdade é que Deus, ele te entende. Jesus, ele te entende. Por mais que às vezes nós achamos que ele não entenda porque a gente não fala, a gente não ora como a gente deveria, deixa eu te falar, não perca sua fé. Não deixe sua fé diminuir por conta disso. Não pare de, falar com Deus, não pare de orar a Deus da sua maneira, não pare de fazer o que você está fazendo por achar que ele não está escutando, porque Jesus, ele te entende e ele está te escutando. E teve uma vez que eu fui viajar para a casa do meu pai, então eu moro uns 200 quilômetros da casa do meu pai, eu fui lá visitar ele junto com meus irmãos, e aí meus irmãos eles chegaram, eles eram novinhos ainda, 5 anos, 6 anos assim, estava na escolinha, sabe quando você começa a desenhar as coisas ali, você começa a rabiscar, e eu lembro de uma situação muito legal, porque eles correram, quando eles me viram eu chegando, eles correram até a mim e cada um me entregou um desenho. Sabe, de 5 anos de idade você não tem aquela perfeição para poder desenhar, você não sabe como ter o nível de detalhes que você precisa. E eu quero que você faça um paralelo a isso com a oração, com aquilo que a gente expressa, com aquilo que a gente fala para Deus. Mas aquele desenho, ele era tão genuíno, ele era tão sincero, ele era tão verdadeiro, que por mais que colocou ali um pauzinho, por mais que fez do jeito deles, da maneira deles, eles conseguiram transmitir tudo aquilo que eles queriam. Então tinha ali 3 bonequinhos, que tinha Ana Paula, Eduardo e eu. O outro tinha o meu pai, Ana Paula, e um coração, mas cada um da sua maneira conseguiu expressar aquilo que eles queriam para mim, que era o quê? Os irmãos juntos, de mão dada, com o pai, com amor,
com carinho. Então veja que mesmo um rabisco, mesmo uma forma simples, a gente compreende, a gente vê a sinceridade. E com Deus não é diferente, meu irmão. Mesmo você na sua simplicidade, mesmo você do seu jeito, mesmo você, sabe, às vezes nem conseguindo expressar tudo aquilo que você está sentindo, da maneira que você está sentindo, Deus, Ele te entende. Deus, Ele te compreende. Porque é Ele que, sabe, Ele sonda o nosso coração. Então, por mais que a gente não consiga transmitir tudo aquilo, Ele vai lá no fundo. Por mais que a gente, tudo aquilo que passa na nossa cabeça, que a gente está pensando, que a gente está imaginando, Ele aprova os nossos pensamentos, aquilo que é bom e ruim para nós. Então Ele sabe de todas as coisas. É por isso que Deus nos entende, mesmo quando a gente está fechado, mas quando a gente está por dentro, explodindo, adorando, louvando a Deus, falando com Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então veja, não é um desenho sofisticado, não é algo extraordinário, porque muitas das vezes, por essa vontade de apresentar a Deus de uma forma brilhante, a gente esquece, sabe, de passar para Deus verdadeiramente aquilo que a gente quer dizer, de mostrar para Deus realmente aquilo que a gente precisa, de falar com Deus verdadeiramente aquilo que nós estamos sentindo. Então, não deixa que essas barreiras, não deixa que essas coisas venham te limitar, porque por mais que Deus entenda, por mais que Deus saiba, Ele também quer ouvir de você, Ele também quer saber de você. Talvez isso aqui não é novidade para ninguém, eu já falei outras vezes. Deus, Ele quer que você declare aquilo que você quer viver, sabe, perante Ele, na presença dEle. E aí a gente, continuando a história, né, eu cheguei lá, eu vi, eles me deram os cartãozinhos, né, os desenhos, e foi algo assim, sabe, muito bacana, muito feliz, muito alegre. Eles conseguiram expressar naquele primeiro momento ali o que eles queriam transmitir, e a nossa vida é assim com Deus. A gente, na simplicidade, a gente tem que transmitir tudo aquilo que a gente quer viver com Deus. E aí eu falei, ô pai, vamos ali no supermercado comprar umas coisas e tal. E aí a gente começou a fazer uma lista. E aí quando eu assusto, né, vem a Ana Paula e o Eduardo. E eles mal sabiam escrever as coisas, né? Mas eles entregam ali listinha do que eles queriam. Sabe, meu irmão, outro ponto muito importante que a gente tem que guardar nisso aqui, que isso é uma chave pra gente. Por mais que eles escreveram da coisa mais simples, por mais que algumas palavras a gente nem entendia o que queria dizer, mas na hora que você bate o olho, você consegue entender tudo. A bala meio escrita errado, o salgadinho escrito meio diferente, mas aquilo ali, por mais que seja uma lista simples, por mais que seja algo assim, sabe, que às vezes para muitas pessoas não entenderia, um pai consegue compreender de primeira vez. Meu pai já bateu o olho e falou assim, é bala e salgadinho, né, Eduardo? Né, Ana Paula? Eu não entendi, mas meu pai entendeu. Eu não compreendi de primeira, mas meu pai só de bater o olho, ele já sabia o que os filhos dele queriam. Então, olha essa revelação. Por mais que era um rabisco, por mais que era simples, Deus, Ele sempre entende o que você precisa, o que você quer. Meu irmão, eu gostaria que você desprendesse de todas essas coisas que tem te travado, que tem te limitado a você realmente ter uma relação com o seu Pai, que é Deus. E que você compreenda que Ele te entende em todas as suas necessidades. Então, meu irmão, eu gostaria de orar pela sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que o Senhor nos entende da nossa maneira, porque o Senhor esquadrinha o nosso coração, o Senhor aprova os nossos pensamentos, o Senhor sabe aquilo que a gente precisa, mas que o Senhor, meu Pai, possa nos dar força para a gente poder ter esse relacionamento mais aberto com o Senhor, quebrar todas as barreiras que nos limita, que nos intimida, que nos dá medo de falar com o Senhor aquilo que a gente quer falar, da maneira que a gente precisa falar, que não venha ter esses bloqueios na nossa vida, às vezes bloqueios mentais, bloqueios que têm impedido a gente ter essa intimidade com o Senhor, Pai. Mas que o Senhor venha compreender os nossos rabiscos,
nossa maneira de falar, nossa maneira de se expressar, de adorar, de louvar. E que isso venha ser, sabe, Pai, algo que venha nos conectar, Senhor, todos os dias na nossa vida. E que esse meu irmão, que essa minha irmã venha ter esse discernimento. E ela venha viver isso também verdadeiramente na vida dela. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Que essa palavra possa ter te abençoado. Que isso possa ter trago uma clareza para você de forma que você venha começar a se relacionar mais com Deus e saber que Deus, Jesus, Ele te entende. Não importa como, mas Ele sabe de todas as coisas. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!